10 segundos. Esse período de tempo tão pequeno que para muitos não é suficiente para fazer muita coisa, para alguns esse tempo pode mudar suas vidas. Para os atletas, os competidores que dedicaram sua vida inteira a um único momento, uma única corrida, uma dezena de segundos pode significar a diferença entre um vencedor e um perdedor. 10 segundos pode ser o que define um recorde mundial. 10 segundos pode ser a diferença entre se tornar uma lenda ou ser apenas mais um ninguém. 10 segundos é o tempo que o jogador de LoL consegue manter uma conversa com uma mulher. 10 segundos é o tempo que demora para você amassar esse like e regaçar esse botão de se inscrever. Então esse vídeo era pra ser sobre o que mesmo? Ah, anime. Hyakuemo, ou a Corrida dos 100 metros, como o nome sugere, é um anime de esporte sobre a corrida olímpica dos 100 metros rasos e a obsessão dos competidores por esse esporte. A história segue as duas jornadas atléticas de dois corredores, Togashi e Komiya. Togashi é um velocista nato, alguém que nasceu para correr, um atleta promissor com uma proficiência sem precedentes na corrida de 100 metros. Togashi corre porque ele é rápido, para ele é algo natural, ele corre porque ele pode. Komiya, por um outro lado, não é alguém rápido e nem tem muito fôlego. Ele não é alguém que é bom correndo e para ele é algo desconfortável de se fazer, mas desde que correr seja algo que pudesse distraí-lo de sua realidade, então isso é tudo que ele precisa. Komiya aparenta ter dificuldades em fazer amigos ou se encaixar em um ambiente novo, e ele não sabe como resolver seus problemas, então ele é aceitador da corrida como uma forma de se isolar do resto do mundo. Para Komiya, correr lhe proporciona uma fuga. Ele corre para fugir de seus problemas, mas para Togashi, essa não é uma forma muito saudável de se ver esse esporte. Então, escutando isso, Togashi levanta pela primeira vez o ponto principal de toda essa história: razão. Contando a Komiya que ele acredita que esse mundo tem uma regra bem simples, que correr os 100 metros mais rápido do que qualquer um pode resolver quase tudo. Inspirando Komiya a descobrir as maravilhas da corrida de 100 metros e treinando ele para ele se tornar mais rápido, porque agora Komiya só tem um objetivo: ser mais rápido e ganhar sua primeira corrida no festival da escola e conseguir sua primeira medalha de ouro. Komiya agora corre para vencer. Mas e quanto ao Togashi? Por que ele corre? Togashi aparenta ser alguém que tem dificuldade em entender a corrida de 100 metros. Ele é um corredor muito habilidoso e que corre por ser algo natural, mas ele não tem um objetivo final definido. Claro, ele acredita que correr mais rápido do que qualquer outra pessoa pode resolver tudo. Mas o que acontece quando Togashi perde? Komiya eventualmente desafia Togashi a uma corrida. O resultado era óbvio. Togashi com certeza iria ganhar, então ele nem precisava se preocupar em dar o seu máximo. Mas então... a forma indiferente que Togashi estava correndo custou ele a partida, algo que ele vai se arrepender daqui a anos no futuro. Komiya ganha não por ter a melhor técnica, mas por pura força de vontade. E essa é a última vez que Togashi vê Komiya. À primeira vista, Hyakuemo se vendeu pra mim como um filme de corrida, um anime de esporte. Eu fui assistir ele logo depois de ter passado por toda a franquia de Uma Musume e eu tava pronto, eu tava preparado pra ter a mesma experiência de ferver o sangue, a mesma ansiedade, o mesmo hype e antecipação que eu vi na franquia. Mas depois do primeiro time skip, você percebe que essa não é realmente esse tipo de história. Hyakuemo é uma história que veio das mesmas mãos do criador de Chikyu no Undo Nitsuite, ou Orbe sobre os movimentos da Terra, o autor. E o que você precisa saber sobre ele é que suas obras e personagens são incrivelmente filosóficos. Esse orbe abrange os extremos a que as pessoas chegam na busca da verdade. Hyakuemo é sobre razão. Mais importante, por que as pessoas correm. Depois de assistir a corrida de 100 metros nas Olimpíadas de 2016, o Otto se perguntou como seria treinar para um momento que dura apenas 10 segundos. Ele imaginou como que ia passar a vida inteira se preparando para uma corrida que dura apenas um instante. Então, para retratar essas ideias, Hyakuemo é dividido em 3 atos, mostrando diferentes aspectos e momentos da vida de ambos os protagonistas e diferentes versões de como eles enxergam o esporte, e principalmente o que a corrida de 100 metros significa para eles e outros atletas ao longo dos anos.
anos. Esse não é o seu anime de esportes padrão. Sim, é uma história sobre um esporte, mas antes de tudo, essa é uma história intrinsecamente filosófica. Uma história que busca explorar diretamente o estado emocional de cada um dos seus personagens, buscando entender o motivo de suas ações. E a corrida de 100 metros é o veículo que o impulsiona nessa jornada. Essa é uma história sobre pessoas, sobre por que essas pessoas dedicam sua vida inteira a algo, sobre pessoas que correm em busca da vitória, enquanto ao mesmo tempo elas tentam compreender o significado de seus próprios passos. Requiem é um filme que você tem que assistir pelo menos umas 2 ou 3 vezes para realmente compreender tudo o que ele tem a dizer. Todo personagem é uma tocha que corre em diante com seus ideais, carregando consigo uma filosofia, uma mensagem. E em certo momento, um deles pode dizer algo que pode mudar completamente a forma que você vê as coisas. Togashi, Komiya, Zaitsu, Kaido e Nigami são todos corredores na mesma pista, mas cada um por razões diferentes. Cada personagem aqui corre não só para vencer. Sim, todos eles sabem que eles querem ganhar, mas a corrida nunca é o ponto, ela é a linguagem, porque é nela que os personagens vivenciam seus próprios dilemas sobre o significado da vitória, o processo e as suas dúvidas. O filme entende que às vezes vencer é impossível, mas você ainda precisa continuar se movendo como uma prova de que você não abandonou a si mesmo, porque no fim das contas, contanto que você entenda por que você está correndo, isso é tudo o que realmente importa. O que nos leva a Togashi. O protagonista, que à primeira vista parecia trilhar o caminho de um atleta capaz de conquistar o mundo e se tornar o melhor, perde sua razão e até considera parar de competir completamente. Desde uma idade muito jovem, Komiya sempre teve um objetivo muito claro. Ele sempre esteve buscando resultados, estatísticas e performance. Mas Togashi, por um outro lado, era puramente impulsionado pelo seu sucesso. Então, quando ele começa a ter um desempenho ruim, sua mentalidade em relação ao esporte muda drasticamente. Ele averte seus olhos, desvia de sua realidade e foge de correr. Se essa frase faz algum sentido para início de conversa, porque para fugir de algo você precisa correr para longe também. Até 10 anos depois do ensino médio, Togashi passa uma boa parte de sua carreira correndo por correr, competindo, mas sem dar o seu máximo. Correndo não para melhorar, mas só porque era algo que ele esteve fazendo esse tempo todo. Ele chega num ponto tão baixo, a ponto de desabar em lágrimas após dizer que a derrota faz parte da vida. Essa cena é desconfortável de se assistir, porque ela só parece muito real. Sua razão para correr já quebrou há muito tempo, mas isso não quer dizer que ele não consegue encontrar um novo objetivo. O filme se resume à interpretação interna de trabalho duro, de dar o seu máximo e o que correr significa para cada um dos personagens. A esperança, o desespero, a glória, o fracasso, a satisfação, a fadiga, a conquista, a frustração. E por que eles continuam correndo em primeiro lugar? Porque eles esperam encontrar na linha de chegada. Ele retrata a corrida em uma explosão visceral e emocionante, com personagens que mudam e questionam seus motivos para competir. E isso é feito com tanto realismo que quase parece que você está vendo um documentário sobre uma pessoa de verdade. Cada personagem se comportam como pessoas reais, elas agem como se eu pudesse fechar os meus olhos e elas ainda se moveriam sem mim. E de mesma maneira, o esporte em si também é retratado de forma muito realista. Eu amo histórias de esportes como Haikyuu e Slam Dunk, e eu acho que elas só são tão interessantes e tensas pelo nível de realismo que elas conseguem retratar. Essas histórias são tão pé no chão que quando elas exageram, elas fazem isso para retratar a magia que existe por trás de um esporte competitivo. Um saque tão rápido que parece que ninguém nem conseguiu ver a bola chegando ao outro lado. Uma corredora tão sedenta por vitória que todos os competidores à sua frente sentem a tensão emergindo no campo. Uma corrida de 10 segundos estendida a 1 minuto de diferentes emoções. O máximo que você vai ter em Requiem é um slow motion para dar ênfase nos personagens. Esse nível de realismo é bizarro, porque quando você vê como as coisas funcionam aqui, como os personagens agem, você começa a perceber o que falta em quase todos os outros animes que você já assistiu. E a narrativa não poderia ser melhor complementada pela cinematografia nela apresentada. Se você estiver prestando atenção, você vai perceber que esse filme tem uma aparência bem diferente do que você normalmente vê em anime. Ele usa algo chamado de rotoscopia, uma técnica de animação onde artistas redesenham ou contornam imagens de um vídeo real. No pior dos casos, o resultado pode parecer um pesadelo mal renderizado, mas quando ele é usado de maneira certa, com um motivo claro em mente, ele pode alcançar algo que nenhum outro tipo de animação consegue. É extremamente realista, mais do que uma CGI muito bem feita conseguiria.
Esse estilo de rotoscopia permite uma maior variedade de emoções, possibilitando que os personagens façam pequenas expressões e movimentos que seriam difíceis de reproduzir como uma animação convencional. Os movimentos são fluidos, cada passo, cada balançar do braço, cada um dos competidores tem uma forma de correr ligeiramente diferente, cada personagem sobe nos blocos de partida, no seu próprio ritmo, e todo som de effect, todo som usado para todo o movimento eleva a sua experiência e imersão com esse filme até os 100 metros. O som dos sapatos batendo no chão, o impacto no bloco de partida, os corredores respirando, o som da pistola de partida, e tudo isso culmina em provavelmente uma das cenas mais impressionantes dos últimos anos. Uma cena chuvosa de 3 minutos e 40 segundos, retratando os preparativos que os atletas realizam até o momento antes do início da corrida. Uma cena inteira, sem cortes, quase como se tivesse alguém realmente segurando uma câmera e andando por aí. Uma cena tão boa que daria pra fazer um vídeo inteiro só falando sobre ela. E no final da corrida, continuamente, implacavelmente, a chuva não para de cair nunca, simbolizando a tempestade de emoções dentro do Togashi, enquanto ele chega a um ponto de virada em sua carreira. A tela lentamente então fica completamente branca e finalmente acaba, enquanto a história entra em seu ato final. Já que o Emo, ou a Corrida dos 100 Metros, é uma experiência muito pessoal, uma das experiências narrativas mais criativas, bonitas e uma perspectiva introspectiva muito profunda sobre os objetivos das pessoas. Todo personagem é memorável, toda linha é poderosa, toda jornada é diferente. Você vê personagens que dedicaram sua vida inteira atrás de um recorde, apenas para chegar no final e questionar qual era o sentido de aquilo tudo para início de conversa. Personagens que nunca foram capazes de dar o seu máximo, presos por sua ansiedade e seu medo. Personagens que ficaram tanto tempo no topo que eles perderam a motivação de continuar competindo. Personagens que nunca desistiram de acreditar em si mesmos, quebrando a realidade que ele não tinha sido capaz de superar durante toda a sua carreira. E se você está disposto a ouvir o que essa história tem a dizer, a quarta parede começa a se quebrar e sua conversa se torna pessoal. E você começa a perceber que desde o começo desse filme, desde o começo desse vídeo, ele nunca foi apenas sobre correr. A pergunta por que você corre se transforma em por que fazemos o que fazemos, por que criamos arte, por que competimos, por que continuamos nos esforçando em busca de uma conquista maior. Um filme sobre corrida se torna uma questão filosófica que se aplica a todos nós, atletas ou não, que nunca foi sobre quem venceu a corrida, mas sobre por que eles estão correndo em primeiro lugar, sobre compreender a si mesmo e encontrar significado nas coisas que você ama e no que você está disposto a fazer para alcançar isso. É uma daquelas histórias que tem o poder de te ensinar algo sobre você mesmo. Sem pregar nada, sem te dizer o que é certo, ela apenas te apresenta suas ideias e deixa você encontrar sua própria resposta. Eu fui assistir esse filme com a intenção de me empolgar, de ver mais um bom anime de esportes que faz o que animes de esportes fazem de melhor, mas eu saí com lições que eu nunca esperava ouvir. A jornada que o Togashi levou para encontrar sua própria resposta e razão para competir vai ser diferente da resposta que eu e você chegamos. Uma que, mesmo assim, pode nem mesmo ser definitiva. Assim como os personagens, nossa razão pode mudar e se tornar outra com o passar do tempo. Mas, independente de termos a resposta certa ou não, enquanto você continuar procurando por ela, その距離に生きると決めた以上、何があろうと諦めず走れ。um passo de cada vez, 人生は常に失う可能性に満ちている。そこに命の醍醐味があります。 um passo na frente do outro, 俺の勝利が非現実的なら、俺は全力で現実から逃避する。現実逃避は俺自身への期待だ。俺が俺を諦めていないという姿勢だ。 você não encontrará a resposta errada. Afinal, Togashi finaliza sua última corrida apresentada no filme com um sorriso. Então, por que você corre? Inscreva-se, eu faço vídeos assim sempre que eu consigo. E se você tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, hype o vídeo, porque você vai estar me ajudando demais. E deixe seu comentário também, porque eu sempre tento ler todos eles. E se você estiver se sentindo extra generoso hoje, você pode ajudar o canal financeiramente pelo Pix que eu vou estar deixando aqui na descrição. Como sempre, muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.